Por que a ideia de empreender é tão sedutora para nova geração e para a velha geração? A pandemia trouxe realmente várias reflexões. Nos Estados Unidos isso é conhecido como a grande resignação e aqui também veio Aham. várias pessoas realmente pedindo as contas no pós-pandemia para buscar atividades que dão mais qualidade de vida, mais tempo em casa, mais Eu menos vou possibilidade de inverter. ficar no trânsito. Calma, Vou inverter. Não, por calma. que é que é? Não, Eu perguntando para você. eu tenho Eu- amigos que trabalham um casal de amigos que trabalham em bancos de investimento com uma vida até então financeiramente muito boa, assim, né? Com bônus no fim do ano, mas um dia a dia muito estressante, com muitas cobranças, com várias horas trabalhadas, e ambos, agora recentemente, resolveram pedir as contas mesmo, pegar os seus bônus e ficar 6 meses sem fazer nada, no caso, assim, Sim. mesmo. Sabático. Essa ideia do sabático é uma coisa que, para poucos, que quem consegue fazer isso realmente tem uma possibilidade de repensar a vida muito boa, mas eu acho que mesmo quem não tem está buscando fazer isso, ou está tomando mais riscos, até mesmo no empreendedorismo, no mundo digital, ou mesmo no mundo real, ou então está mudando para a praia, ou então está mudando para o sítio, está buscando uma é, horta orgânica lá para ter a sua existência ou subsistência, assim, mas porque eu acho que as pessoas estão buscando isso porque o modelo de negócio, o modelo de trabalho que estava dessa solução que você viveu nos anos 90, ele se esgotou por completo Então, nós agora. temos que ter muita clareza que nós estamos falando de uma parte pequena da população. Não tanto. Não, porque a parte que tem que sobreviver no cotidiano, É, ela já era autônoma com o nome de diarista, sim. certo? Ela já tinha autonomia no sentido do seu cara que fica, o chapa, que fica na beira da estrada aguardando o caminhão passar para ele ajudar a descarregar nos lugares. Era o cara que, sendo estivador no porto, carregava as coisas. Então, esta ideia de um trabalho em que você pede as contas para não ter de prestar contas, né? Eu vou e peço as contas porque eu não tenho que prestar conta e eu tomo conta daquilo que eu quiser da minha vida. Ela é mais restrita a um grupo da população que tem condições de não depender do emprego. Não é tanto de. Eu concordo, mas não é tanto de pedir as contas para não ter que prestar as contas. É de entender que existem outros caminhos. Isso aí vale também para. Claro, quem está na camada mais Sim, vulnerável economicamente da, vulnerável da população tem menos escolhas. E aí a gente volta com uma discussão que eu adoro e que deu muita polêmica em jantares na minha casa, assim, com os meus amigos, porque eu. E aí a gente, putz, vai entrar numa discussão de capitalismo, modelo de cultura mesmo, capitalismo, socialismo, comunismo, o que seja. Mas a pergunta que eu faço é: quem é mais livre? O brasileiro que está nessa situação vulnerável, o motorista de aplicativo, a diarista, ou alguém que realmente passa 2 horas no trabalho e 2 horas no trânsito para chegar ao trabalho, tem que acordar às 3, 4 da manhã e tem uma vida realmente muito difícil, não tem escolhas, por mais que ela viva num país livre, ou o chinês que vive num país não livre, mas o filho dele vai para a escola, ele demora 15 minutos para chegar no trabalho. Hoje, cada vez menos ele tem aquelas horas absurdas de trabalho como era antigamente, uma economia que cresce 20% ao ano. Quem é mais livre? você terá de escolher qual é a noção de liberdade que você vai usar. Livre de ou livre para? Livre de é livre da carência, livre da falta de comida, livre da falta de escolaridade, livre da falta de hospital. Isso. Isto é, não ter carência sem alternativa. Livre para é você poder decidir o que você faz sem que você seja coagido, constrangido, dirigido. Essa valorização do livre para, ela está muito marcante na cabeça de quem é livre de. Certo? Isto é, quem não tem carência sem alternativa se preocupa muito com as discussões sobre liberdade de pensamento, liberdade de culto, liberdade, né, de caminhos, etc. A grande massa da população ela é marcada por uma situação, né, de carência. A romantização da carência ela é muito perigosa. Quando se diz quem é mais feliz,
Quem está fechado num apartamento em São Paulo, na Vila Paulista, né, não podendo sair porque é inseguro ou porque quem está numa ilha, né, na beira do Maranhão, do Paraná, né, do Espírito Santo. É mais feliz quem está, como Rousseau escreveu sobre o bom selvagem, né? Quem vive numa comunidade indígena, em que ele tem a coleta como seu modo de vida. Esta ideia, né, ela, primeiro que ela é de um romantismo mais russoniano para o século XVIII, né, quando o próprio Rousseau escreveu sobre isso. Segundo, que ela é uma preocupação que atinge só um grupo de pessoas. Se a gente colocar essa conversa agora, isso que nós estamos fazendo nesse momento, num outro almoço ou jantar, num lugar onde não há quase almoço ou jantar, porque não tem comida, né, suficiente para ter o jantar ou o almoço, todo mundo junto, a conversa é outra, né? Então, esta forma de debruçar-se sobre a questão sempre dependerá do lugar onde você está. Como a gente diz no interior, você aprecia melhor o chicote quando você tem o cabo na mão. Quando você está com o cabo na mão, a discussão sobre chicote fica um pouco mais relativizada. Por isso, eu quero voltar à tua questão. Você me perguntou o que há de encantamento no empreender? Pergunto eu para você, Pedro, o que há de encantamento no empreender? Você foi ser empreendedor porque você fez a escolha ou disse você, ao perder, né, meu trabalho que eu tinha dentro de uma empresa estável, um jornalista, etc., o que te levou? Sem opção, virou patrão. Né? Tem essa frase, sem opção, virou patrão. Não era o meu caso. Quando você diz que eu sou o ponto fora da curva, eu tô dentro de uma elite que tinha essa opção de tentar, a partir da rescisão do meu contrato lá na empresa, de conseguir uma empresa e de ter vislumbrado um mercado bom para atuar com bons produtos e aí encontrar uma solução que eu tive, sim, sucesso no mundo do empreendedorismo. Eu acho que o que é tão sedutor na ideia do empreender é a possibilidade da ascensão social. Sim. E essa ilusão criada, aí sim para um modelo ocidental capitalista, muitas vezes é chamado de liberdade, mas na prática ele acontece com os pontos fora da curva, né? Quando a gente olha na tomada geral da população, e tem um cara que eu cito de novo que eu adoro, que é o George Carlin, que ele diz que lá nos Estados Unidos eles são muito bons em te dar muita opção no supermercado, né? Quando você vai no supermercado tem muita coisa, nas lojas, porque você vive numa ilusão de opção. Na prática você está fadado a continuar dentro da mesma classe social trabalhando para 1% que detém todos os meios de produção. Mas que são mortais do mesmo modo, esse 1%. Então, quando eu vejo alguém, e eu não vou citar pessoas pela não necessidade, mas vejo alguém absolutamente multimilionário financeiramente, que aos 80 anos de idade continua fazendo o que não deveria em várias situações, que era tentar a corrupção, que era tentar desviar, tentar obter a lucratividade a qualquer custo, desmatando, agredindo o ambiente. A grande pergunta é, para quê? Né? Milor Fernandes dizia que o que move isso é a ideia de ter o dinheiro, do poder do dinheiro. E ele dizia que você não precisa, para uma nota de dólar ser sedutora, dizia Milor, escreveu, você não precisa pôr nenhuma foto de alguém nu. Né? O que você coloca é George Washington, você coloca generais da Guerra Civil norte-americana, você coloca Abraham Lincoln, e ainda assim aquilo tem um nível de erotismo imenso, né? Quando você imagina o que leva alguns, por exemplo, pessoas na política que querem fazer a má política, que é a que dilapida, aquela que corrompe, e que já tem muito dinheiro. Você pergunta, ele faz para quê? Aí a gente tem que fazer a distinção entre, a partir de um ponto do tanto de dinheiro que você tem, o que você quer é poder. Sim. E o poder é mais sedutor do que o dinheiro. Sim, muito mais, porque ele te eleva. Porque o dinheiro, você precisa ir buscar algo com ele. O poder, ele te empodera, usando o termo dentro dele, por si mesmo, ele te preenche. Harry Kissinger diz isso, com quase 100 anos de idade. Ele diz, sexo é para principiantes, maduros gostam de poder. Sexo é para principiantes. Nesse sentido, eu queria puxar um lado. Né? Por que eu nunca tive a atração, né, do empreender? Porque eu fiz uma escolha do tipo de carreira que eu queria fazer, porque eu tive, com o meu pai e minha mãe, um exemplo de algo que era adequado,
mas não tive em relação aos meus avós. Se eu fosse pegar aquela rota, eu ia seguir naquele campo. Mas meus avós, maternos e paternos, eles eram muito mais próximos ao que, né, na Baixa Idade Média, já no final, próximo ao Renascimento, já era aquilo que gerará o artesão. O que é um artesão? É alguém que trabalha por si mesmo com as próprias mãos. Esse artesão percebe em breve que ele, não trabalhando para alguém, como patrão, mas vendendo a obra dele, o produto e o tempo dele, ele fica submetido às intempéries que o tempo carrega. Tempestades, momentos de seca, a desertificação dos projetos. Para isso, esse grupo de artesãos se juntam em corporações de ofício. Essas corporações de ofício, elas darão a condição para que, quando eu estou no inverno inclemente, que alguém me socorra dentro do grupo. Não é casual algumas sociedades, né, que são esotéricas com S, né, não para fora, mas para dentro, que até hoje são grupos que se autoprotegem, que estão em atividades, as pessoas se filiam e elas têm origem nas corporações de ofício do século XV e XVI. Na sequência, a criação, você se lembra, das guildas. E eu estou trazendo o lado histórico, que é um lado um pouco maçante, para a gente não esquecer que o que nós chamamos, às vezes, agora de empreendedor, já foi chamado no século XIX de autônomo, já foi chamado de profissional liberal, e agora se dá um passo além, que é a ideia da iniciativa. Isto é, você só move o desenvolvimento econômico e social se as pessoas não forem simplesmente empregadas. E é claro que a organização da economia capitalista, ela não permite essa condição. Né? Para usar um exemplo clássico e verdadeiro, o capitalismo é um sistema gangorra. Né? Para alguém subir, alguém tem que descer. Para que eu, Cortella, coloque 10 mil pilas numa poupança e fique sentado do dia 1º ao dia 30 sem sair da cadeira, e no dia 2 do outro mês, eu, em vez de ter 10 mil pilas, eu vou ter 10.500 pilas. Como eu não fiz nada para aquelas 500 pilas aparecerem, alguém fez. Uhum. A discussão na sociologia disso foi trazida pelo alemão Karl Marx. Ele chamava isso de mais-valia. O que é a mais-valia? Eu trabalho 10, me pagam 5 e vendem por 11. Certo? Tiraram da onde? Valia mais, para fazer uma inversão do termo, né, em alemão, valia mais eu empreender, porque aí tudo bem, eu não vou ter, né, os 11, mas eu vou ter 6 e não mais os 5. Uhum. Parece que esse é o sonho de quem quer empreender. Usando aí o termo e terminando esse pedacinho, apropriar-se da mais-valia. De novo, eu trabalhava 10, recebia 5 e o outro vendia por 11. O que eu quero? Eu não quero receber os 5, eu quero receber 6, mesmo que eu não vá vender por 11, mas também eu não vou mais trabalhar 10. Quem dera pudesse ser assim o tempo todo, mas para algumas pessoas é. Pergunto eu para você, um influencer, uma influencer é um empreendedor? Quando há 5 anos se começou a falar de viver do mundo digital, de ter o seu canal, fazer com que as pessoas, o termo que você me ensinou, monetizassem. Tem tanta gente fazendo isso agora, pergunto, tem mercado para todo mundo? O Brasil aparece entre as 5 economias mais empreendedoras do mundo. Na frente tem o Chile, a Guatemala, Sudão e República Dominicana. O ranking avalia 47 países. Então, assim, a gente tem mais de 500 mil influenciadores no Brasil. Eu vi recentemente um dado. Exatamente. Porque é uma nova profissão, existe o mercado, a atenção das pessoas está no celular e existem diversas formas de monetizar isso. Não é só criando conteúdo nas redes sociais e vendendo um espaço daquilo que é o seu conteúdo para marcas como propaganda. Isso é só uma forma de monetização, que era aquela que a gente imaginava que seria mais viável de monetizar o seu conteúdo. No meio do caminho a gente entendeu que era outra coisa, com os cursos online, com a criação de infoprodutos, a gente conseguiu um retorno que estava mais aliado àquilo que é o nosso propósito. Mas além dos infoprodutos, existem
intersecções com o mundo real, com o e-commerce, com entregas, com a possibilidade de você fazer um serviço que é dentro do digital também nas redes sociais. Então, assim, mercado tem, e esse é um mercado que cresce bastante. Porque até pouco tempo, você se lembra, especialmente na tua área, porque a minha área, isto é, a docência, a pesquisa, a extensão na universidade, ela oferece pouca condição de você abrir de forma autônoma alguma coisa, a menos que você vá oferecer um curso no mundo digital. E aí sim, esse é um novo mundo. Mas não tem como você ser um docente individual. Já foi. Até o século XIX não havia escolas formais no Brasil. Quem era contratado por uma família que tinha recurso era o preceptor. Como assim não tem como você ser um docente individual? Não tem como eu, Cortella, anunciar que eu vou dar um curso de graduação e fazê-lo sozinho. Eu preciso abrir uma escola para fazê-lo, montar uma empresa, você precisa da certificação. Isso, e eu preciso contratar pessoas. Eu não tenho todo o conhecimento. Mas o meu raciocínio nem é esse pedaço, né? Ele é um outro raciocínio, que é quando, nos 5 anos mais recentes, houve, por exemplo, um desligamento em massa de pessoas na área do jornalismo em vários lugares. Pessoas que estavam há décadas ligadas às grandes organizações. Quase todas elas disseram, bom, não tem problema, agora eu vou abrir um canal, né? Eu vou ter uma atividade digital. E a gente não enxerga isso, porque uma parcela tentou voltar. Mas você não enxerga porque não é para você, não é para todo mundo. O digital, ele E não para quem é? O digital não é comunicação de massa, é para pequenos grupos, para bolhas. A gente vai ter um episódio sobre bolhas no A Grande Fúria do Mundo. Quando eu era menino bolha, era uma pessoa meio tonta, tá? Não, é para nichos. A comunicação, ela é mais efetiva dentro da rede social quando você não tenta falar para todo mundo, quando você tenta falar especificamente para um público que tem interesse. Os jornalistas que entenderem isso e forem para o digital, esses vão ter sucesso para construir uma comunidade pequena, nichada, que tem interesse em coisas específicas que você vai tratar dentro da sua programação, do seu canal. Tem que mudar a linguagem, tem que mudar a forma de trabalho, e o que as pessoas não sabem, muitas vezes quebra a cara, é que ser o seu próprio chefe e empreender não significa de forma nenhuma trabalhar menos. Pelo contrário, a gente trabalha muito mais. Dá muito trabalho construir esse negócio. Da mesma forma que dá muito trabalho construir um negócio dentro do mundo real. Meu tio mais velho, pelo lado materno, chamado Manuel, e o irmão dele, um pouco mais novo que ele, Aniceto, irmãos de minha mãe Emília. Quando meu avô paterno, aliás, materno, faleceu, minha mãe tinha 12 anos. Minha mãe tinha 12 anos, meu avô tinha um pequeno armazém. E os 2 filhos, jovens ainda, assumiram e abriram um bar. Para mim, um exemplo mais nítido disso que você está falando é o bar, né? O bar em que ele era o dono, ele que mandava, ele que servia, ele que fazia, ele era o dono. Aliás, esse dono do bar poderia deixar como deixou para os seus filhos. Mas esse dono do bar tinha que abrir o bar cedo e era o último a sair. E antes de sair, né, ele tinha que lavar tudo, deixar as coisas em ordem, preparar as coisas para o dia seguinte, fazer as compras. Eles viviam muito cansados. Quem que a gente encontrava no cinema? O tio Aniceto e o tio Manuel, nós encontrávamos no cinema as pessoas que trabalhavam no bar deles. Você diz assim, mas eles tinham mais dinheiro que eles? Não, não tinham. Se eu usar a tua métrica em relação à ideia, né, do que te alegra mais, eu diria, bom, eles estavam melhores. Eles tinham menos opções, porque o dinheiro era mais curto. Mas eu não encontrava meus tios, né, nessa condição. Eles estavam, nunca passeavam, não podia tirar férias, né, porque você não pode fechar. Você disse, com toda razão, no começo da conversa, do papo, que você não foi formado na família para a atividade, né, como empreendedora, não foi mesmo? Você sugeriria a tua filha fazê-lo quando ela puder decidir? Sugeriria nesse momento, porque ela vai estar dentro de uma condição privilegiada, mas porque mesmo o trabalho que é mais exaustivo e que te tira de ocasiões que você estaria ali curtindo ou descansando, o dinheiro do empreendedorismo ele é mais ligado ao meu propósito. Então ele é mais gostoso, ele é mais curtido.
né? Então, quando eu estou trabalhando muitas horas, eu vejo diretamente qual que é o retorno. E esse é um problema até para quem encara o empreendedorismo da forma autônoma, de vender a sua hora, porque você tem a noção de que o seu retorno vai ser equivalente ao tanto que você trabalhar. E aí muitas pessoas acabam trabalhando muitas horas e isso acaba gerando burnout, gerando cansaço, gerando estresse, gerando depressão. Então, porque isso está diretamente ligado. Você sabe que você é capaz de fazer dinheiro e não que você vai ganhar dinheiro no fim do mês, independente do seu esforço. Não, o retorno do seu esforço é proporcional àquilo que você dedica. Eu recomendaria que a minha filha encontrasse o trabalho que nela tivesse o propósito da forma como eu tenho hoje na minha empresa e no que eu faço. E se ela dissesse para você, como eu disse aos meus pais, que eu ia seguir o que eles tinham também, como que era fazer a carreira numa organização. E, para usar um termo de agora, escalando, né, aquilo que seriam os degraus. E ela diz, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero poder fazer o 9 to 5, né, norte-americano, trabalhar das 9 às 5, né, no final de semana ter meu descanso, etc. Aí diz assim, mas você vai ganhar muito pouco, você vai ter gente te aperreando, né, você vai ter muita capacidade de desgosto, você não vai ter autonomia. Ela diz, e daí? E daí? Né? Aí, esta ideia, ela é uma ideia de escolha, como a gente dizia há pouco, por uma parte das pessoas. Outras não têm essa escolha. Né? E essa parte que não tem essa escolha, ela é a maior parte. Essa maior parte que não tem essa escolha, ela só consegue fazer melhores escolhas se ela tiver uma distribuição de renda por intermédio de políticas públicas. A política pública que distribui o lazer, que distribui a cultura letrada, que distribui o acesso ao cinema, à leitura, ao teatro, ao show de música, aquela que devolve, ela sim faz com que a pessoa, mesmo que ela não tenha um salário que seja elevado, que ela não deixe de ter acesso às coisas. Nos locais onde há uma rarefação, uma restrição desse tipo de política pública, as pessoas elas se restringem a uma atividade, que é frequentar a igreja, como sua maneira de convivência, de afeto, eventualmente de lazer. Nós, claro, não gostamos que isso seja desse modo, por isso não tem como escapar, né, da ideia de que a noção e a atitude empreendedora eu acho positiva. Porque eu posso e devo ser um empreendedor mesmo sendo um empregado. Trazendo agora para outro polo, o empreendedorismo como uma atitude de iniciativa. Sim. De uma atitude propositiva. Alguém que não se conforme com aquilo que tem e dê um passo adiante. Algumas organizações, algumas empresas fazem disso uma atividade remunerada. Eu conheço 2 ou 3 na área de produtos, que são empresas antigas e históricas, em que você tem círculos de conhecimento que se reúnem mesclando pessoas, né, uma vez ao mês, e aquele que dali tirar alguma ideia nova que se transforme numa melhoria do processo, ele recebe um bônus mais elevado, né? Essa é uma possibilidade. Então, a atitude empreendedora, eu desejo que um aluno, uma aluna minha, que ele tenha uma atitude empreendedora, não no sentido, né, empregatício, não no sentido laboral, mas a atitude empreendedora, de ir buscar, de ir atrás. Mas dentro de uma lógica capitalista de gangorra, a gente é fadado a ficar com 99% das pessoas embaixo de um 1% que governa e que é dona da mais-valia. Nós temos isso, mas nós não somos fadados porque se foi o humano que fez isso, o humano pode fazer diferente. Né? Você já teve várias experiências, por exemplo, em algumas nações que organizaram a distribuição da renda, a distribuição do ganho, a capacidade de acesso a bens e serviços de um modo que fosse diferente. E não falo aí das experiências comunistas que, em várias escalas, elas não tiveram sucesso. Né? Mas fala de países que estruturaram aquilo que é a social-democracia, né, de algum modo que se fez nos países escandinavos, que avançou nessa direção. Acho que, por exemplo, uma nação, você mencionou agora, né, que é como a China, que é um capitalismo de Estado. Né? O capitalismo de Estado é uma contradição brutal, mas ele funciona, porque ele é um capitalismo aplicado externamente em relação à presença na economia. É uma nação que, se amealhado o recurso, você tiver ali uma partilha, as condições elas ficam muito melhores no conjunto. Por isso a tua pergunta, será que é fadado
a ser sempre esse modo desigual, não, fadado não é. Isso é o que nós temos, mas isso tem limite também. Por isso as políticas sociais, compensatórias de um lado, né, e assistenciais de outro, para evitar que isso chegue à ruptura. Pode ser uma maneira do sistema econômico de poder manter a sua condição, sem dúvida. A cultura do empreendedorismo, geralmente, ela é contra isso. É isso. O empreendedor, mesmo nas camadas mais baixas, às vezes ele tem uma condição ou uma noção de que as políticas assistencialistas vão contra ele, prejudicam a vida dele. Por que isso acontece no Brasil especificamente? Porque nós temos uma distribuição de renda que é absolutamente indecente. Se a gente pegar 196 nações diretamente filiadas à ONU, nós estamos entre os 5 últimos na distribuição de renda. Então, usando uma frase que apareceu para nós durante a ditadura, dita inclusive por pessoas ligadas à ditadura, o Brasil é um país rico com uma população pobre. Essa desigualdade na distribuição de renda faz com que, se não tiver políticas de assistência de um lado e políticas compensatórias de outro, né, você vai chegar aos níveis de crueldade, que é a incapacidade de alimentação, a incapacidade de atendimento de saúde. E você acha que a cultura do empreendedorismo, aí falando para fechar, coloca um contra o outro? De maneira alguma. De modo algum, acho que nem você acha isso. Não. Né? Ao contrário. Mas eu acho que existe essa interpretação dentro de uma lógica liberal Uma pessoa que tiver numa política assistencial ou compensatória, em que você use os mecanismos de Estado, do poder público, ou de entidades outras, que estão a serviços, vários serviços sociais, né? Você use para que se eleve a condição econômica de uma comunidade, isso vai favorecer o empreendedorismo e não prejudicá-lo. Ao contrário, se você tem o provimento de um recurso, digamos, para uma criança que está matriculada na escola, como é o caso da Bolsa Família, né? Cada criança matriculada, a família recebe um X. Isso permite que essa família, ficando liberada de algumas despesas que ela não teria alternativa, ela possa ter essa possibilidade. Quando no Paquistão se criou o Banco do Povo, né, com aquilo que é o pequeno empréstimo, usando a nossa moeda corrente. Você vai emprestar 100 pilas, né, para alguém poder ter o pequeno negócio dele. E ele consegue ter um prazo de retorno de 10 anos, e não imediato, e com um juro que não seja pornográfico, evidentemente que você pode fazer isso. Mas aí tem aquela coisa da natureza humana, de quando uma família melhora de classe social, tudo que ela não quer é que os vizinhos também melhorem. Eu não entenderia a natureza humana, eu não tenho essa perspectiva da ideia de natureza humana. Esse é o discurso eu acho que é muito mais o hábito. Isso. Né? As pessoas se habituam a não ter uma percepção de partilha, mas de disputa. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no meu cotidiano, em palestras e em viagens, é a ação cooperativista. Não é casual que uma parte dos estados brasileiros que tem uma presença cooperativista forte, eles tenham melhores condições de vida, de escolaridade, né, de renda. O que é uma presença corporativista? É quando você, em vez de ter cada um trabalhando por si, há uma associação desses em torno de um negócio, de uma atividade, e essa associação, ela organiza também estruturas financeiras, na qual o retorno do lucro vem para o próprio associado. Ele não tem um grupo exclusivo, né, de acionistas que não venha do resultado do trabalho. O Brasil tem um sucesso muito grande na área cooperativista. Você tem isso na área do agronegócio, de modo mais direto, na área de produção, em relação a alguns bens e serviços, especialmente na área de bens, né, da pequena indústria de calçado, da indústria, né, de movelaria, etc. Isso faz com que haja uma economia do custo de maquinário. No trabalho cooperativista, a percepção é que cada um vai partilhar aquilo que consegue para que todos ganhem ele junto. Qual é a maior dificuldade do cooperativismo hoje? As novas gerações que chegam, que não estão sendo moldadas nesse ideário pelo que está fora dali. Porque isso pressupõe, na ação cooperativista, que você faça a tua vida no lugar onde você está. E dá um trabalho imenso. Porque você tem que estar à frente das coisas, tem que estudar bastante, tem que trazer tecnologia. Mas eu acho que o Brasil, para mim é espantoso que você diga que a gente se coloca, né, nesse patamar, né, entre os 5 primeiros, como lembrou antes, dentro da atividade empreendedora,
Mas eu acho que em larga escala também, porque a gente está entre os 5 últimos na distribuição de renda, é necessário equilibrar os dois lados.